Hoje você vai conhecer uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. A trajetória de um homem que começou enganando, fugiu por medo, viveu anos longe de casa, mas que foi transformado por Deus e se tornou pai de uma nação. Essa é a jornada de Jacó, ou melhor, Israel. Prepare-se para acompanhar uma caminhada de lutas, fé e redenção. A história de Jacó não começa com ele. Começa com uma oração atendida. Depois da morte de Sara e da missão de encontrar uma esposa para Isaque, finalmente ele se casa com Rebeca, uma jovem bondosa e cheia de fé. Os dois estão apaixonados, unidos, mas o tempo passa e Rebeca não consegue engravidar. Ano após ano, nada acontece. E naquela cultura, isso era mais do que frustrante. Era visto como sinal de desonra, como se o céu estivesse fechado. Mas Isaque não desiste. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor em favor de Rebeca, pedindo que ela pudesse gerar filhos. E sabe o que é mais lindo? O texto diz: o Senhor atendeu à oração dele e Rebeca, sua mulher, engravidou. Mas o que parecia ser apenas uma gravidez comum virou algo totalmente inesperado. Logo no início da gestação, Rebeca começou a sentir algo estranho, uma agitação incomum dentro de si, como se algo estivesse em constante guerra dentro de seu ventre. Era muito mais do que os chutes típicos de um bebê. Desconforto, confusão, talvez dor, mas acima de tudo, um profundo sentimento de que algo espiritual estava acontecendo. Rebeca, então, faz o que uma mulher de fé faz. Ela vai buscar a resposta em Deus. Se é assim, por que estou assim? Ela pergunta ao Senhor. E o Senhor responde. E o que ele diz muda tudo. 2 nações estão em seu ventre. 2 povos que desde o seu interior se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa não era uma gravidez qualquer. Era uma batalha profética acontecendo no ventre de Rebeca. Ali dentro já se formavam 2 destinos opostos, 2 povos distintos, 2 irmãos que seriam rivais desde o início da vida. Chegou o dia do parto e nasceu o primeiro. Um menino forte, vermelho e coberto de pelos. Parecia até um manto de pelos em seu corpo. Deram-lhe o nome de Esaú, que significa peludo ou áspero. Mas ele não saiu sozinho. Logo atrás dele, agarrado ao seu calcanhar, veio o segundo menino. Essa imagem é poderosa, como se ele dissesse: eu não vou ficar para trás. Se você sair primeiro, eu vou junto. Ainda não acabou. Por isso, o segundo recebeu o nome de Jacó, que vem de uma palavra hebraica ligada a calcanhar, mas também com o sentido de suplantador, alguém que passa à frente, que toma o lugar de outro. Era como se, já no nascimento, a profecia estivesse se cumprindo. E ali estavam os 2 irmãos, tão próximos no tempo, tão diferentes no espírito. Esaú, o caçador, o homem do campo, rude, impetuoso. Jacó, o homem do interior, estrategista, paciente, o que sabe esperar o momento certo. 2 irmãos, 2 personalidades, 2 caminhos, uma história que mudaria o rumo de toda a humanidade. Pois daquele segundo menino, agarrado ao calcanhar, viria uma nação chamada Israel. E tudo começou com uma oração simples e com um ventre cheio de propósito. O prato de lentilhas. Gênesis 25, 27 e 34. Os anos passaram e os gêmeos cresceram, Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca, mas tão diferentes quanto o sol e a sombra. Esaú se tornou um caçador nato. Amava o campo, a liberdade, a aventura. Era o tipo de homem que se sentia em casa no meio das árvores, com um arco nas mãos e o cheiro da terra no corpo. Forte, impulsivo, corajoso, mas também, muitas vezes, inconsequente. Já Jacó era o oposto. Ele preferia ficar entre as tendas, observador, calmo, inteligente. Era o tipo que pensava antes de agir. Sabia ouvir, sabia esperar.
Seu talento estava na estratégia, não na força. E assim como os filhos, os pais também tinham suas preferências. Isaque amava Esaú porque apreciava a carne de caça que ele trazia. Rebeca amava Jacó, talvez porque visse nele algo mais profundo, talvez porque conhecia a promessa que Deus lhe havia feito ainda durante a gravidez. Um dia comum. Sol forte, o campo lá fora quente e seco. Esaú chega da caçada exausto, com fome, suado e fraco. Jacó, dentro de casa, estava preparando um ensopado, um prato simples de lentilhas, mas o aroma era forte, temperado, quase irresistível. Esaú entra e diz com urgência: "Me dá um pouco desse ensopado vermelho aí, estou morrendo de fome." Mas Jacó vê ali uma oportunidade. Ele não nega o alimento, mas propõe uma troca. "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." Agora, o que era esse direito de primogenitura? Na cultura bíblica, o filho mais velho, o primogênito, tinha o direito a uma porção dobrada da herança. Mas mais do que isso, ele recebia a liderança espiritual da família, o privilégio de dar continuidade à promessa que Deus havia feito a Abraão e Isaque. Era um direito sagrado, espiritual, profético. Mas Esaú, movido pela fome, responde com desprezo: "De que me vale esse direito se estou a ponto de morrer? Pode ficar com isso." Jacó, meticuloso, quer a confirmação. "Jura para mim primeiro." E Esaú jura. Ele entrega seu direito de primogenitura por um prato de comida. E ali, naquela cena simples, cotidiana, um momento decisivo acontece. Um homem impulsivo despreza o eterno por causa do imediato. E o outro, esperto, mas com sede pelas promessas, toma o lugar do irmão. Jacó dá o pão, dá o ensopado. Esaú come, bebe, levanta e vai embora. Como se nada tivesse acontecido, mas havia acontecido sim. Aquele prato de lentilhas seria lembrado por gerações como o momento em que Esaú vendeu seu futuro por um instante de prazer. A Bíblia encerra essa cena dizendo: "Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura." Gênesis 25:34. Essa é uma lição que atravessa o tempo. Quantas vezes também trocamos promessas eternas por satisfações momentâneas? Jacó estava longe de ser perfeito, mas ele valorizava o que Esaú desprezou. E Deus, que vê o coração, começava a mover as peças para cumprir sua vontade. A bênção roubada, Gênesis 27. Isaque estava velho, cansado e quase sem vista. Ele sentia que seus dias estavam chegando ao fim e uma coisa era certa. Ele queria abençoar seu filho mais velho, Esaú, antes de morrer. Essa bênção não era apenas um gesto carinhoso, mas uma transmissão de autoridade, direitos e promessa divina. Um momento sagrado e decisivo para o futuro da família. Então Isaque pediu a Esaú: "Vai à caça. Traz-me um prato saboroso, para que eu coma e te abençoe antes de morrer." Esaú, filho do campo, forte e impetuoso, partiu para caçar com entusiasmo. Ele sabia o que tinha que fazer e estava ansioso para receber a bênção do pai. Mas enquanto isso, Rebeca, a mãe astuta e protetora, ouviu a conversa. Ela sabia que Deus já havia revelado que o primogênito Esaú serviria a Jacó, o filho mais novo, e ela queria garantir que a promessa fosse cumprida da maneira que Deus tinha mostrado. Então, Rebeca armou um plano. Chamou Jacó, seu filho mais novo, e pediu que ele fosse buscar 2 cabritos do rebanho para preparar um prato saboroso, como o pai gostava. Mas havia um detalhe. Jacó deveria se vestir com as roupas de Esaú, usar peles de cabrito nas mãos e pescoço para parecer mais peludo, porque o pai estava quase cego e poderia ser enganado pelo toque. Jacó hesitou. Ele sabia que o que iam fazer não era totalmente justo. Tinha medo, mas Rebeca o encorajou. "Filho, obedeça. Esta é a oportunidade que Deus te deu. Vá e faça isso com coragem." Jacó seguiu o plano e foi até seu pai. Isaque, desconfiado pela voz, mas enganado pelo toque áspero das peles,
aceitou a comida e abençoou Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. Ele disse palavras poderosas: Seja tu senhor sobre teus irmãos, e o teu povo se inclinará diante de ti. Seja tu abençoado pelo Deus do céu e da terra. Mal Jacó saiu da tenda, Esaú voltou com sua caça fresca e preparou a comida para o pai. Quando Isaque descobriu o engano, ficou profundamente triste e inquieto. Esaú chorou e suplicou por sua bênção. Mas o pai explicou que já havia abençoado Jacó e que aquela bênção não poderia ser retirada. Esse momento marcou para sempre a vida dos irmãos e desencadeou uma série de conflitos familiares. Esaú, sentindo-se traído, jurou vingança. Jacó, com medo, precisou fugir para longe. Essa história nos ensina sobre escolhas, consequências e o misterioso modo como Deus age, mesmo em meio às falhas humanas. É um capítulo onde o poder da bênção se revela maior que as intenções humanas e onde o plano divino começa a se cumprir, ainda que rodeado por dúvidas e medos. A fuga e o sonho. Gênesis 28. A bênção havia sido dada. Jacó, com a ajuda da mãe Rebeca, havia enganado o pai Isaque e se passado por Esaú. O plano deu certo, mas o preço veio logo em seguida. Esaú, ao descobrir o que havia acontecido, ficou furioso. O irmão não só tinha tomado o direito de primogenitura, agora também havia roubado a bênção do pai. Esaú jurou: Quando o nosso pai morrer, eu vou matar Jacó. Rebeca, temendo o pior, agiu rápido. Falou com Isaque e sugeriu que Jacó fosse embora por um tempo, para bem longe, até a fúria do irmão passar. A desculpa era encontrar uma esposa entre os parentes dela, em Padã-Arã. Isaque concordou. Chamou Jacó, o abençoou novamente e disse: Não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Vai até a casa de Labão, teu tio, e casa-te com uma das filhas dele. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que te tornes uma multidão de povos. Agora imagine a cena. Jacó, carregando o peso do erro, o medo do irmão e o peso de uma bênção que nem parecia merecer, parte sozinho. Sem exército, sem carruagens, sem proteção. Apenas ele e Deus. E então começa a jornada de sua vida, não uma jornada geográfica, mas espiritual. A jornada da transformação de Jacó. À noite, no deserto. Em um certo ponto do caminho, o sol se põe. Jacó está cansado. O terreno é árido, o ambiente hostil. Não havia tenda, não havia colchão. Ele pega uma pedra como travesseiro e ali, sozinho no escuro do deserto, ele dorme. Mas o que acontece naquela noite mudaria sua vida para sempre. Deus escolhe aquele momento justamente quando Jacó está no fundo do poço para se revelar de forma extraordinária. O sonho, a escada para o céu. Jacó sonha e o que ele vê é algo fora do comum. Havia uma escada apoiada na terra, cuja extremidade tocava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E no topo da escada estava o Senhor. Não foi uma escada construída por homens. Era uma ponte entre o céu e a terra, uma conexão divina. Então, Deus fala. E suas palavras são poderosas, firmes e carregadas de graça. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que tenha cumprido tudo o que te prometi. Deus estava renovando a aliança. Mesmo depois do engano, mesmo em fuga, Deus não abandonou Jacó. Ele vê o coração quebrado, ele enxerga o que ninguém vê. Ao despertar, Jacó acorda, atordoado, impressionado. Com o coração disparado, ele exclama: Certamente o Senhor está neste lugar,
e eu não sabia. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Naquela mesma manhã, Jacó pega a pedra que usou como travesseiro, levanta como coluna e unge com óleo, e dá nome àquele lugar, Betel, que significa casa de Deus. E ali Jacó faz um voto. Se Deus for comigo, me guardar nessa jornada, me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ali, naquela terra árida, na escuridão da culpa, do medo e do isolamento, Deus aparece, não para condenar, mas para prometer, proteger e transformar. Jacó ainda tinha um longo caminho pela frente, mas naquela noite algo começou a mudar. Ele que saiu sozinho, agora sabia, não estava mais só. O engano do enganador. Gênesis 29:31. Jacó estava em Harã, a terra de seus parentes. Ele havia fugido de casa com o coração apertado, mas agora sua vida tomaria um rumo inesperado e irônico. O enganador estava prestes a ser enganado. Assim que chegou, Jacó encontrou um poço, onde pastores davam água às suas ovelhas. E lá ele viu Raquel, jovem, bela, filha de Labão, irmão de sua mãe Rebeca. Ele ficou encantado por ela à primeira vista. Lágrimas nos olhos e cheio de emoção, Jacó contou sua história à família. Labão o recebeu de braços abertos e Jacó passou a viver com eles. Depois de um mês, Labão propôs algo. Você não deve trabalhar para mim de graça. Diga o que quer como pagamento. E Jacó foi direto. Quero me casar com Raquel. Trabalharei 7 anos por ela. 7 anos podem parecer muito tempo, mas para Jacó, que amava profundamente, foram como poucos dias. Finalmente chegou o grande dia. Houve festa, banquete e celebração. Mas à noite, no momento do casamento, Labão trocou as filhas. No escuro da tenda, Jacó foi enganado. Em vez de Raquel, Labão entregou Lia, a filha mais velha. Na manhã seguinte, Jacó percebeu. O que é isso que você me fez? Eu trabalhei por Raquel. Labão, com frieza e astúcia, respondeu. Aqui não é costume casar a mais nova antes da mais velha. Espere a semana de núpcias acabar e lhe darei Raquel também, mas terá que trabalhar mais 7 anos. Jacó concordou. Por amor, trabalhou mais 7 anos e finalmente teve Raquel como esposa também. Mas esse arranjo causou tensão. Lia, que não era amada, sofria. Deus, vendo sua dor, permitiu que ela tivesse filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, enquanto Raquel continuava estéril. A competição entre as irmãs se intensificou. Raquel deu sua serva Bila para Jacó, e ela teve filhos. Lia fez o mesmo com sua serva Zilpa. Era uma guerra de filhos. No final, Jacó teria 12 filhos, que mais tarde se tornariam as 12 tribos de Israel, e uma filha chamada Diná. Enquanto isso, Jacó continuava trabalhando para Labão, mas agora com desconfiança. Labão, ganancioso, tentava manipular Jacó para enriquecer. Mudava o salário dele várias vezes. Mas Deus estava com Jacó. Através de um plano criativo revelado por Deus, Jacó começou a prosperar. Seu rebanho cresceu e ele se tornou muito rico. Então Deus falou com Jacó. Volte para a terra de teus pais. Eu estarei com você. Era hora de sair. Jacó reuniu sua família e fugiu secretamente. Levou tudo o que havia conquistado, mas Labão descobriu e foi atrás dele. O reencontro foi tenso. Labão acusou Jacó, mas não podia negar que Deus estava com ele. Depois de uma conversa difícil, fizeram um pacto de paz, erguendo uma pilha de pedras como testemunha. Jacó estava aprendendo que, mesmo sendo esperto, nada se compara à direção de Deus. Ele colheu o que plantou, sim, mas Deus não o abandonou. Estava moldando Jacó, ensinando lições profundas através das próprias artimanhas do passado.
Agora, o caminho de volta o esperava. E algo ainda mais difícil o aguardava: o reencontro com seu irmão, Esaú. A volta e a luta com Deus. Gênesis 32. Depois de muitos anos longe de sua terra natal, Jacó finalmente decidiu voltar. Ele já tinha esposas, filhos, servos, rebanhos e riquezas. Deus o havia abençoado imensamente, mesmo no meio de tanto conflito e engano. Mas havia uma coisa que ele ainda não havia resolvido: o passado. Jacó sabia que voltar para casa significava uma coisa: ele teria que enfrentar Esaú, seu irmão. Aquele mesmo irmão que ele enganou 2 vezes. Uma vez pelo direito de primogenitura e outra pela bênção do pai. E o tempo não tinha apagado sua culpa, nem sua insegurança. Antes de reencontrar Esaú, Jacó enviou mensageiros adiante, com presentes e palavras de paz. Mas a resposta que recebeu o deixou em choque. Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens. O medo tomou conta de Jacó. Ele se sentiu impotente. Dividiu sua caravana em 2 grupos, pensando: se Esaú atacar um, o outro pode escapar. Mas, mais do que estratégia, ele fez o que sabia que deveria ter feito desde o início: buscou a Deus. Naquela noite, ele atravessou o rio Jaboque com sua família e seus bens. Mas ele mesmo ficou sozinho, no escuro, em silêncio. E então, algo extraordinário aconteceu. Um homem misterioso apareceu e começou a lutar com Jacó. Sim, uma luta real, intensa, corpo a corpo, a noite inteira. Não era um ladrão, não era um inimigo qualquer. Jacó logo percebeu que estava lutando com alguém muito mais poderoso, com o próprio Deus. Mesmo ferido na coxa, Jacó não largou aquele homem. Sentiu dor, mas não soltou. Chorava, mas resistia. Ele sabia: esse é o momento que muda tudo. Quando o dia começava a clarear, o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó, com lágrimas nos olhos e o coração decidido, respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. Foi aí que tudo mudou. O homem lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ali, Jacó não apenas recebeu um novo nome, recebeu uma nova identidade. Ele, o enganador, passou a ser Israel, aquele que luta com Deus e vence. Naquele momento ele entendeu: a verdadeira bênção não era riqueza, nem status, nem fuga, era o próprio Deus. Ao amanhecer, mancando por causa do ferimento, Jacó cruzou o vale, um novo homem, não apenas mais rico, mas transformado. E no horizonte, o encontro com Esaú se aproximava. A reconciliação. Gênesis 33. Depois de anos de separação, medo e lembranças amargas, Jacó estava finalmente prestes a reencontrar seu irmão Esaú. A última vez que tinham se visto, Esaú havia jurado matá-lo. Jacó, que havia fugido com medo por causa do engano da bênção, agora estava voltando para casa com sua grande família, servos, rebanhos e riquezas acumuladas, mas também com o coração cheio de ansiedade. O tempo havia passado, mas será que a ferida no coração de Esaú também havia cicatrizado? Jacó se preparou para o pior. Organizou cuidadosamente sua caravana. Colocou os servos e os presentes à frente, suas esposas e filhos mais atrás. E ele próprio se posicionou por último, se curvando 7 vezes enquanto se aproximava do irmão. Era um gesto de humildade, de quem reconhecia sua culpa e estava disposto a fazer as pazes. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Esaú, ao ver Jacó de longe, não ficou parado. Ele correu, mas não com uma espada na mão, e sim com os braços abertos. Correu em direção ao irmão que tanto odiou no passado e o abraçou. Ambos choraram ali, no meio do deserto, diante de toda a família. O reencontro não foi marcado por vingança, mas por perdão. Esaú perguntou: por que você trouxe todos esses presentes?
Jacó respondeu com sinceridade: porque eu vi o teu rosto, como se estivesse vendo o rosto de Deus, e você me recebeu com tanto favor. Jacó insistiu para que Esaú aceitasse os presentes como sinal de paz e reconciliação. Esaú, relutante no início, acabou aceitando. Os dois seguiram caminhos diferentes depois daquele dia. Esaú voltou para Seir e Jacó se estabeleceu em Sucote e depois em Siquém. Mas a mágoa do passado havia sido resolvida. O Deus que transformou o enganador Jacó agora também restaurava os laços quebrados entre irmãos. Este capítulo da vida de Jacó nos lembra que Deus pode restaurar relacionamentos destruídos, mesmo quando tudo parece perdido. O reencontro entre Jacó e Esaú é uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Não porque foi grandiosa aos olhos do mundo, mas porque foi grande aos olhos do céu. Perdão, humildade, reconciliação. 3 palavras que mudaram o destino desses dois irmãos. Filhos, tragédias e sonhos. Gênesis 34:37. Depois do reencontro com Esaú, Jacó e sua família seguiram para a terra de Canaã, buscando construir uma vida nova, mas a tranquilidade estava longe de ser alcançada. A casa de Jacó, cheia de filhos e histórias, tornou-se palco de alegrias, conflitos e também de grandes provações. Jacó tinha 12 filhos e uma filha, Diná. Cada um deles com personalidades fortes e diferentes, carregando o legado do pai, mas também as próprias escolhas. Os filhos de Jacó eram o futuro do povo de Israel, mas antes disso eram uma família comum com seus dramas. Um dos acontecimentos mais dolorosos aconteceu com Diná. Ela foi ao encontro das filhas daquela terra e acabou sendo violentada por Siquém, um príncipe local. A reação dos irmãos foi dura e marcada pela violência. Planejaram uma vingança que quase custou a vida da família. Essa tragédia marcou profundamente Jacó. Ele viu a fragilidade da paz em Canaã, a dificuldade de convivência com os povos ao redor e a dureza do coração humano mesmo dentro do próprio sangue. Mas mesmo em meio a essa tempestade, houve esperança. José, o filho amado de Jacó, nasceu de Raquel, a esposa que Jacó amava mais. José era especial, não só porque era o caçula, mas porque Jacó o amava com todo o seu coração. Para mostrar esse amor, Jacó lhe deu uma túnica colorida, cheia de cores vibrantes. Essa túnica, um símbolo de carinho e favoritismo, acabou despertando inveja entre seus irmãos. Eles não conseguiam aceitar que José fosse o preferido do pai. E José, jovem sonhador, teve 2 sonhos que só aumentaram o ciúme. Sonhou que os feixes de seus irmãos se curvavam ao seu e que até o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele. Quando contou esses sonhos para a família, a irritação só cresceu. A tensão na casa de Jacó foi crescendo até um ponto insustentável. Os irmãos conspiraram e, num ato de extrema crueldade, venderam José como escravo para mercadores que o levaram para o Egito. Para esconder o ato, fizeram Jacó acreditar que o filho havia sido morto por uma fera. Jacó ficou desolado, chorou como nunca. A dor da perda de José o acompanhou por muitos anos, marcando profundamente sua vida e a história de sua família. Mas Deus não havia acabado com o plano para aquela família. A história de José, a promessa de redenção e a fidelidade de Deus ainda estavam por vir. E seriam a chave para o destino das 12 tribos de Israel. Jacó, mesmo no sofrimento, manteve a fé. Ele sabia que Deus estava agindo, mesmo quando a dor parecia grande demais para suportar. Este capítulo da vida de Jacó nos lembra que mesmo nas maiores dores e perdas, Deus não abandona seus filhos. Há sempre esperança, sonhos e promessas para quem confia. O reencontro com José e os últimos dias. Gênesis 46:50. Após anos de sofrimento, de dúvidas e de saudades profundas, a história de Jacó estava prestes a ter um dos momentos mais emocionantes e transformadores de toda a sua vida.
A notícia chegou como um raio de luz no meio da escuridão. José estava vivo. Não apenas vivo, mas elevado a um posto de poder no Egito como governador ao lado do faraó. Aquele jovem que havia sido vendido pelos próprios irmãos havia superado todas as adversidades e agora, de um jeito surpreendente, era a salvação de toda a família. Jacó não hesitou. Com seu coração cheio de esperança e gratidão, ele se preparou para deixar sua terra e partir rumo ao Egito, um lugar estrangeiro, desconhecido, mas onde ele sabia que Deus o estava conduzindo. Ao chegar, o encontro entre pai e filho foi intenso. José, que havia se tornado um homem forte e sábio, correu ao encontro do pai. E os dois se abraçaram com lágrimas nos olhos, como se estivessem reconstruindo não apenas o passado, mas todo o futuro da família. Jacó conheceu o Egito e viu sua família crescer em número e força. Apesar das circunstâncias difíceis, Deus abençoava seu caminho. Ele abençoou José e seus outros filhos. E ao se aproximar do fim de sua vida, Jacó reuniu todos os seus filhos para lhes dar uma última mensagem. Ele os abençoou individualmente, profetizando o destino de cada tribo que deles surgiria. Foi um momento de fé e promessa, de entrega e confiança. Jacó também pediu para ser enterrado na terra de seus pais, na terra prometida, longe do Egito. Um gesto que mostrava sua fé na promessa que Deus fizera a Abraão, Isaque e a ele mesmo. Após sua morte, José chorou profundamente. Ele entendeu que aquela história, cheia de lutas e provações, era parte de um plano maior. Ele prometeu cuidar da família e honrar o pai até o fim. E assim, terminou a jornada de Jacó, o enganador que se tornou Israel, pai das 12 tribos, homem transformado pela graça de Deus. Sua história é um testemunho eterno de que, mesmo nos caminhos mais difíceis, Deus cumpre suas promessas e conduz seus filhos para um destino abençoado. A vida de Jacó é uma jornada repleta de lições profundas, que atravessam o tempo e falam diretamente ao nosso coração. Deus age mesmo nas nossas imperfeições. Jacó não foi perfeito. Foi um homem cheio de falhas, que usou de astúcia e até de engano para alcançar seus objetivos. Mas Deus nunca desistiu dele. Ele usa nossas histórias, mesmo quando erramos, para cumprir seus planos maiores. A transformação vem pelo encontro com Deus. A luta de Jacó na escuridão da noite, quando Deus o toca e lhe dá um novo nome, Israel, mostra que a verdadeira mudança começa quando nos encontramos com Deus de coração aberto. Ele pode transformar o enganador em um príncipe, o medo em coragem, a mentira em verdade. O valor da fé e da perseverança. Jacó enfrentou fugas, enganos, perdas, brigas e dores profundas. Mesmo assim, não perdeu a fé. Continuou acreditando na promessa de Deus, mesmo quando tudo parecia contra ele. Essa fé perseverante é um exemplo para todos nós. A importância do perdão e da reconciliação. A volta de Jacó para reencontrar Esaú nos ensina que, por mais difícil que seja, o perdão é libertador. Deus restaura relacionamentos quebrados quando abrimos espaço para a humildade e o amor. Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Da promessa feita a Abraão até a formação das 12 tribos, Deus foi fiel. Mesmo quando José foi vendido e a família parecia estar destruída, Deus estava preparando o caminho para a redenção. Jacó, o homem que nasceu agarrado no calcanhar do irmão, que lutou com Deus e venceu, é um símbolo vivo de que nossas falhas não definem nosso destino. Com Deus, podemos recomeçar, mudar e ser usados para algo maior. Que essa história inspire você a confiar, perseverar e permitir que Deus transforme a sua vida, do jeito que só Ele sabe fazer. Se você assistiu até aqui, saiba que a história de Jacó é muito mais do que um relato antigo. É um convite para a sua própria jornada de transformação. Talvez você se sinta como Jacó, cheio de dúvidas, medos, erros do passado. Mas Deus não olha para o que você já fez.
Ele olha para quem você pode se tornar. Hoje, Deus está te chamando para dar o próximo passo, para enfrentar suas lutas com coragem, para perdoar e ser perdoado, para se abrir para a transformação que só Ele pode fazer. Não importa o quanto você tenha falhado, o quanto seu caminho tenha sido tortuoso, a promessa de Deus continua firme para você. Então, faça como Jacó. Confie, lute, ore e creia que Deus tem um plano para a sua vida. Se você quer começar essa jornada hoje, eu te convido. Abra seu coração para Deus, peça que Ele te transforme e siga em frente com fé. E se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, compartilhe deste vídeo e vamos juntos caminhar nessa jornada de fé e redenção. Deus está com você, sempre.